A graça e a paz do Senhor, boa noite a todos. Nesse momento vamos dar início ao nosso culto e, por favor, convide quem está aí junto com você para estar nesse momento adorando ao Senhor Jesus juntamente conosco. Nesse tempo de pandemia, existem muitas situações que estão fugindo ao nosso controle cotidiano das famílias. E é momento de unirmos força em espírito para clamar ao Senhor, que pode todas as coisas e que faz sempre o melhor para os seus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado e pelo teu carinho, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada um que está conosco, cada um que vai entrar nessa live, cada um que verá esse vídeo, esse culto depois. Continue nos abençoando, nos guardando, Senhor, nos livrando do mal. E que a tua boa vontade, Senhor, seja feita nas nossas vidas. Que possamos nos render a Ti, com o nosso coração quebrantado e contrito, para que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja um cotidiano nas nossas vidas. Tira de nós, Senhor, qualquer caminho mau que por um acaso possa existir. A tua palavra fala que tu sondas, Senhor, mesmo antes que a nossa boca fale, tu sondas o nosso coração. Então sonda, Senhor. E se houver alguma coisa mal, que tu possa expurgar, que tu possa tirar para a glória do teu nome, Senhor. Recebe como incenso suave as tuas narinas o clamor, a oração, a palavra, o que vamos conversar logo depois. Toma nas tuas mãos. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Hoje é um dia muito especial, porque apesar de ser um dia que nós cultuamos ao Senhor Jesus, hoje é aniversário da Letícia, filha da pastora Luciana. Ela está fazendo 11 anos e é muito bom, é muito alegre falar isso, e dar os parabéns para a Letícia ao vivo, online, porque uma das coisas que a Letícia estava querendo, como a pastora conversou com a gente, era estar vindo ao culto, estar vindo à igreja. Só que ela tinha 10 anos, então não havia possibilidade. E ela não via a hora de fazer 11 anos para poder estar vindo cultuar juntamente conosco na igreja dela. Parabéns, Lelê. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame as bênçãos dele, que estão guardadas desde a eternidade, sobre a tua vida. Que você possa ser abençoada, que você possa ter uma família abençoada, que tu possa colher nesse tempo as bênçãos do Senhor. Que o Senhor abençoe você, sua mãe, seu irmão, sua casa. Amém. No nome de Jesus. Amém, Letícia. Um beijo, tá? Hoje, fazendo aniversário, assim como o Felipe, né? Dentro da pandemia, a gente não pode fazer festa, aglomeração. Mas o mais importante, Letícia, é que o teu coração, a tua mente seja guardada no Senhor. Que a tua vida seja guardada no Senhor. Que todos os teus anos sejam guardados nele. Que ele seja sempre a sua prioridade, o centro da tua vida, em nome de Jesus, viu? Um beijo, Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos cantar ao Senhor? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Não existe outro Deus ao qual devemos nos prostrar, cantar, adorar. E é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos coloca no caminho certo. Então vamos cantar a Ele. Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
ao Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só existe um Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho, o homem, o Deus, o Emanuel. Ele é o Deus eterno. Não existe outro Deus. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, pelo cuidado dele sobre as nossas vidas. Nós vamos, como igreja, continuar orando pelo possível retorno, né, dos idosos e das crianças a partir do dia 21 de setembro. Existe aí uma expectativa, né, dessa possibilidade. Nós vamos orar. Se for possível, nós vamos continuar tendo todo o cuidado, principalmente com a presença de idosos e crianças entre nós, cuidado redobrado. Mas nós queremos pedir a Deus que até lá Deus dê calmaria
ao coração dos idosos. Nós sabemos que não tem sido fácil, né? Não só os idosos, mas muitos irmãos têm dado relato de ansiedade, de pressão arterial alterada nesse tempo, né? Dificuldades da saúde que foram acentuadas devido à quarentena, ao isolamento. Não é fácil não poder desfrutar do convívio social, principalmente do convívio na igreja, né? E a gente sabe que afeta o ser humano mesmo, mas nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que comunique aos nossos corações essa paz que excede todo o entendimento. Que você que é idoso, receba de Deus graça, receba de Deus fortalecimento nessa noite em nome de Jesus, para aguardar o tempo do Senhor. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, mesmo quando nós não estamos sentindo ou percebendo isso naquele momento. Nós precisamos confiar de que a palavra do Senhor é fiel nas nossas vidas e pedir a você que é familiar de idoso, que você tenha uma palavra, né? Que você tenha um posicionamento fortalecendo aí o idoso da tua casa, a tua mãe, o teu avô, a tua avó, com uma palavra de ânimo, de esperança, uma palavra que os sustente até lá, né? Que não haja um desespero no coração, querendo ir em outras igrejas, porque a outra igreja deixa entrar, porque nós somos servos de Deus, e se existe um tempo para todas as coisas, e esse tempo tem sido necessário, haverá em nós uma manifestação de Deus nos socorrendo. E nós queremos ministrar sobre a vida dos nossos idosos em nome de Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento, que todos nós temos necessitado, né, de forma especial nessa pandemia, mas sobretudo os idosos, porque muitos deles são aposentados, já criaram os filhos, né, os netos, e o que eles tinham de vivacidade, né, era poder ir na igreja, era poder ir na farmácia, poder ir no mercado fazer a comprinha, e isso ser tirado é muito difícil, é muito delicado. Mas, em nome de Jesus, vamos esperar com paciência até o dia 21. Nós cremos que esse tempo vai passar e quando a vacina chegar, com a graça de Deus, né, nós voltaremos com a liberdade de abraçar também, que é cura, né, é cura para o coração, é cura para a alma. Mas até lá vamos cumprir cada passo. Não vamos encurtar caminhos, não vamos pegar atalhos, porque eles muitas vezes podem nos levar a caminhos ainda mais difíceis, né? Nós já perdemos uma irmã na nossa igreja com a Covid-19. Hoje eu recebi notícia de um outro irmão muito querido, conhecido nosso, que está internado por conta do Covid-19 também. Então, que Deus tenha misericórdia, né? E você que é idoso, receba de Deus a graça para passar nesse tempo, em nome de Jesus. E pedir também aos familiares, né, amor? Que tenham um pouquinho de paciência, que tenham um pouquinho de atenção. Não está sendo fácil para você, não está sendo fácil para as crianças, não está sendo fácil para os idosos. Não está sendo fácil. Então, por favor, ministre para o idoso e para as crianças que estão na sua casa. As crianças também, né? Ministre para eles o amor de Jesus. Se você não consegue, nesse tempo, parar um tempinho para dar um pouquinho de atenção, peça, eu vou orar, vou pedir para que o Senhor te capacite, porque o amor vem dele, e esse amor a gente precisa passar adiante. As crianças, os idosos, nesse tempo são os mais afetados, porque eles não podem nem ir na igreja, né? Então, tenha um pouco mais de paciência, tenha um pouco mais de atenção, de cautela. Como a pastora falou, alguns líderes, pastores, líderes religiosos foram conversar com o prefeito há 2 semanas atrás. A gente foi informado pela Ordem dos Pastores Batistas aqui de Volta Redonda, pela associação aqui. E segundo o que foi comentado é que há uma possibilidade no dia 21 de setembro de liberar a idade. Então não vai ter mais a faixa de proibição para mais de 60 ou menos de 10, mas não é oficial ainda. Lembrando, como a pastora já falou, que nós não podemos afrouxar o cuidado. Vai continuar tendo culto normalmente, com as mesmas restrições, as cadeiras passadas, o álcool gel, a máscara, o termômetro na entrada do templo.
e não vai poder abraçar, não vai poder cumprimentar, não vai poder dar um cheiro, né? Como ela falou, vamos esperar no tempo certo. O Senhor vai preparar. Mas só de estar podendo voltar à igreja, os idosos estar podendo voltar ao templo, as crianças estar podendo voltar ao templo, já é uma benção muito grande. Então, assim, vamos esperar. Assim que tiver informação, a pastora vai estar falando, eu vou estar falando, colocando nos grupos. E vamos continuar orando e tendo paciência, demonstrando o amor de Jesus na vida do idoso, na vida das crianças, nas nossas vidas. Amém. Amém? Uma outra coisa que a gente está começando a mexer, né? É com o nosso grupo de autocuidado que nós tínhamos planejado no início do ano. E aí veio a quarentena, veio a pandemia, né? Logo depois do carnaval, as coisas pararam em março. E nós passamos esses meses, na verdade, em casa, a maioria de nós engordando, passando por ansiedade, tantas situações. Mas a gente precisa ir aprendendo, né? E a reagir às situações. A gente não pode ficar parado, estagnado. E aí o nosso grupo de autocuidado, que é o grupo das amigas de Deus, né? De corpo e alma. É um cuidado com o corpo. Então a gente está ali dividindo informações sobre como nós estamos mudando a nossa alimentação, sobre como estamos começando a nos exercitar, a tomar alguns suplementos, né, que fazem bem, vitamina C, nada que precise ser prescrito, né, não é uma receita, não é remédio, são suplementos que a gente precisa para o dia a dia. A gente não produz vitamina C, então a gente precisa tomar vitamina C, principalmente, irmãos, depois dos 25 anos, o organismo começa a perder algumas capacidades, ou a diminuí-las, pelo menos, e a gente precisa repor. E aí você vai no médico, você vai na nutricionista e você começa então a cuidar melhor do seu corpo. Situações que você substitui um alimento que de repente não agrega muito para a sua saúde, e aí você começa a fazer e a dividir. E nós estamos fazendo isso no grupo ali, colocando o que cada uma está fazendo, estimulando. Ontem eu coloquei eu e o pastor aqui fazendo umas abdominais, fazendo um pouquinho de exercício, né? E a Neide colocou hoje. A Neide tem uma experiência grande com exercícios e eu falei com ela para ir colocando ali, porque ela vai nos incentivando, vai nos ajudando. Hoje foi confirmado, as nutricionistas que nós fizemos contato vão estar passando dicas, irmãos, de maneira geral, porque a gente sabe que para um tratamento específico você precisa ir ter a sua consulta com o seu médico, com o seu nutricionista e etc. Mas elas vão passar dicas gerais que fazem bem para a saúde de todo mundo, né? E aí nós vamos postar ali no grupo Amigas de Deus de Corpo e Alma, e aí nós vamos começar a incentivar umas às outras, porque muito do que nós passamos da ansiedade é do isolamento, mas também é da alimentação que fica descontrolada. A gente come mais doce do que devia, come mais do que devia, e aí o intestino fica ali, ó, lutando. Eu fui estudar um monte de coisa sobre intestino nessa quarentena e eu descobri que 80% a 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino e não no cérebro, como a gente achava. E aí a gente fica preocupado com o cérebro e esquece do intestino. E a má alimentação, ela pode causar ansiedade, ela pode causar até sintomas de depressão. E aí a gente vai no médico, sai lá com uma receita de antidepressivo, quando se a gente estivesse cuidando melhor da nossa alimentação, do nosso corpo, dos suplementos que a gente precisa, nós estaríamos pelo menos com uma condição melhor de passar por essa quarentena e pelos desafios que a gente tem ainda, porque a vacina não chegou, então o cuidado precisa permanecer. Então, você que não está participando do grupo ainda, né, Amigas de Deus de Corpo e Alma, fala lá com a Rebeca, com a Ione, que elas vão colocar você no grupo. Não é nada demais, são dicas simples, um bom dia, uma colocando ali, a Margarete dividiu conosco que está caminhando, a Ângela já até marcou no nutricionista, sabe, se animou, a Ione com a Fernanda e a Lucélia estão fazendo academia, mas se for fazer academia, irmãos, tem que ser numa academia que você confia, que a pessoa limpa, né, que existe o isolamento. Não brinque com a saúde, porque nós não estamos estimulando nenhum tipo de coisa que comprometa você e amanhã ou depois você seja contaminada e hospitalizada
pela Covid-19. Então, Realmente. tome muito cuidado nisso. Mas é muito bom ver os irmãos reagindo. A Cristina entrou lá no grupo das irmãs colocando as dicas, né? Que ela tem e a Cristina é toda saudável, né? Então, muito obrigada às irmãs que estão participando e as que não estão. Nós queremos convidar você a entrar ali. Pastora, mas eu não estou fazendo nada, eu não estou tendo ânimo. Entra. Quem sabe, né? Uma das coisas que a gente colocar ali vai te animar, vai te incentivar, vai te ajudar. Então, venha participar conosco. Ainda não é o projeto é nós termos o nosso educador físico, né, que é o Moisés, o esposo da Júlia, ali na igreja, dando os exercícios pra gente, a nutricionista acompanhando todos ali de perto, mas isso ainda não é possível. Então, até lá, nós vamos fazendo o que é possível. Amém? Então, você que não está participando ainda, vem conosco e eu acho que vai ser bênção, né? Aos pouquinhos ali o grupo vai se movimentando e ajudando umas às outras. Deixa eu beber uma água que eu engasguei. A pastora tá fazendo uma marmitinha para me levar lá na fábrica. Porque a comida, depois da pandemia, né? Nesse tempo de pandemia, depois que eu voltei, a comida ficou muito repetitiva, porque tem que ser uma comida fácil para eles fazerem e fácil para poder alimentar o pessoal. Então lá tem duas opções. Você vai comer a comida que é disposta lá no restaurante, que é uma comida muito boa, mas tem o convívio com as pessoas lá, né? Dentro do restaurante. Então isso comecei a ficar preocupado com isso. Ou você vai comer um lanche. E aí eu comentei com a pastora e a pastora está fazendo uma marmitinha para me levar todo dia. Então ela põe verdura, ela põe proteína, ou é um ovinho com carne, ou é uma carne moída, ou um franguinho. Teve um dia desse que ela fez frango com quiabo, então foi uma delícia. E nisso daí, com isso, eu tô perdendo peso. Eu tô comendo a comidinha saudável dela, que ela tá mandando pra mim, que ela tá fazendo pra me levar. Tô perdendo peso. Então, assim, levando fruta também. Levando fruta, levando castanhas, né? É a noz, é castanha do Pará, castanha de caju, né? Então tá sendo bênção. Se tá sendo bênção pra mim, com certeza vai ser bênção pra você. E eu vou participar. Já falei com a pastora que os homens também vão entrar junto. Quando Moisés for dar aula pra gente lá, a gente vai arrumar um jeito de participar junto. Amém. Não no mesmo lugar, mas vai entrar junto. Vai ser homens de corpo e alma também. E assim, é interessante, irmãos, que às vezes a pessoa pensa, poxa, mas a igreja é para falar do espiritual. Se eu quiser saber de comida, se eu quiser saber de nutrição, de saúde física, eu vou no médico, eu vou no nutricionista, eu vou no... Queridos, a Bíblia fala do cuidado com o corpo, né? Deixa exemplos de pessoas que cuidavam de si. O apóstolo Paulo, ele não olhou para Timóteo e falou assim, olha, Timóteo, não quero saber do seu estômago, eu não quero saber da sua fragilidade, da sua saúde. Porque eu sou um homem agora que ganho nações, eu ganho povos. Não. Ele falou, olha, Timóteo, cuida. O remédio que tinha na época era um pouco de vinho misturado com água. E aí ele fala, mistura um pouco de vinho com a água e toma sempre, cuida do teu estômago. Para quê? Para que você possa desenvolver os projetos de Deus, os propósitos de Deus, a gente precisa de saúde, né? O apóstolo João se preocupando também, desejando saúde. Por que isso? Porque sem saúde, as outras coisas ficam paralisadas, né? O espiritual fica afetado também. Então, nós precisamos ter saúde. E não é só saúde física, porque quando a gente cuida do corpo, o emocional também fica melhor. Eu não sabia o tanto que o intestino, e tem médicos que dizem que o intestino é o segundo cérebro, do tanto que ele influencia nas emoções. A serotonina, ela é responsável pela sensação de bem-estar. Ela é responsável por ajudar em termos menos dor também. Então, olha a importância disso. Então, a gente precisa continuar e, claro que sempre buscando os especialistas, né? Mas continuar cuidando do nosso corpo, do nosso emocional e também do espiritual. E isso não é
separado. Não existe uma disrupção nisso, não. Isso é simbiótico, isso é junto. Amém? Então, que o Senhor nos dê graça nesse tempo para a gente ir ajudando e fortalecendo uns aos outros em todas as áreas. Vamos ouvir a palavra? Se somos templos do Espírito Santo, por que não cuidar, né? Exatamente. Então, assim, você que está desanimado aí, vem para o grupo, porque o grupo não está ainda muito animado não, viu, irmãos? Irmãs, eu vou dizer uma coisa. É uma meia dúzia só que está ali animado. Mas vai que, né, um vai transmitindo ânimo para o outro. Ontem a gente fez, hoje não deu tempo, porque o pastor tem chegado mais tarde do trabalho, tem feito hora extra todos os dias. Mês de setembro será todos os dias, provavelmente todos os sábados também. Então, nós não fizemos hoje, mas só de ver a Neide fazendo, eu já me animei, né? Já me animei. Ontem nós colocamos o nosso, hoje a Neide, daqui a pouco a Fernanda com a Ione e a Lucélia vão para a academia. Então, a gente vai se animando, se fortalecendo, amém? Abra sua Bíblia aí na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Eu quero ler só um versículo. Versículo 13. Capítulo 13, o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas a maior destas é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas o maior ou a maior destas é o amor. Senhor, muito obrigado pelo teu amor por nós. Muito obrigado pelo teu cuidado em deixar registrado, Senhor, tantas orientações para as nossas vidas, tanto cuidado sobre nós. Nos ajude, Senhor, a buscar nessa fonte que é a tua palavra, todos os dias, para todos os momentos e para todas as situações que vivermos ou vivenciarmos. Buscarmos rumo, buscarmos direção, buscarmos resposta, buscarmos alento. Nos ajude mais uma vez nessa noite, Espírito de Deus. Fale conosco através da tua palavra e nos ajude a te ouvir. Nos ajude a introjetar no nosso espírito, no nosso coração, na nossa alma e até no nosso corpo a tua bendita palavra em nome de Jesus. Que todas as coisas que aprendemos de ti, Senhor, se transformem em glória para o teu nome e edificação das nossas vidas, testemunho, Senhor. Nos perdoa aquilo que nós não conseguimos ainda alcançar da tua parte. Fortaleça-nos no entendimento, dá-nos a tua sabedoria, dá-nos o teu discernimento, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu li apenas esse texto porque eu quero refletir com você sobre uma dessas três coisas que o apóstolo Paulo aqui está dizendo à igreja de Corinto, sobre as três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas o maior desses é o amor. É interessante nós pensarmos nessas três coisas que ele diz que vão permanecer. E até quando vão permanecer? Das três, apenas uma vai permanecer para a eternidade, que é o amor. As outras duas estão ligadas ainda à nossa vida na terra, que é a esperança e que é a fé. Como assim, pastora? A fé e a esperança não são para a eternidade, elas nos conduzem à eternidade. Mas na eternidade, quando eu e você estivermos com Cristo, quando esse tempo estiver passado, né? E a igreja já estiver com Cristo, nós não precisaremos ter esperança. Nós seremos o fruto da esperança. Nós não precisaremos ter fé. Nós seremos o fruto da fé. Mas nós permaneceremos
no amor, porque o amor é o próprio Deus. Então, dessas três coisas, duas delas ainda estão ligadas à necessidade que nós temos aqui na Terra. E eu quero falar com você sobre uma delas, que está muito ligada à outra, que é a esperança. E quando a gente pensa em esperança, e eu quero falar para você hoje, manter a esperança. Mantenha a esperança. E essa mensagem, essa palavra, nunca foi tão importante do que está sendo agora, né? Do quanto está sendo agora. Manter a esperança. E diante da situação dos nossos idosos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para dividir com todos, mas especialmente com os idosos. Mantenha a esperança. E pensar em esperança não é pensar em esperar somente. A esperança também fala sobre esperar, mas não é uma esperança que é uma espera passiva, não. A primeira vez que eu ouvi falar do verbo esperançar foi com o Cortella, filósofo. E eu fui então procurar no dicionário o verbo esperançar, que é diferente do esperar. O verbo esperar é estar parado aguardando alguma coisa ou alguém que venha até você. O verbo esperançar é aguardar, mas aguardar indo também, movendo também, tendo ânimo, mantendo o ânimo, indo para frente. Não é algo parado, estagnado, estático, que corre o risco de te puxar para trás. Não, é algo que te projeta para frente. Algo que mantém no seu coração um ânimo de que uma resposta virá, de que uma cura virá, de que um socorro virá. Mas ele virá porque você também está indo ao encontro dele. Indo como, pastora? Se eu não estou podendo fazer mais nada. E aí entra o poder do nosso espírito, da nossa alma. É um movimento que não é externo. É um movimento que é interno. É interessante, né? Que às vezes a gente olha para uma pessoa parada externamente, fisicamente, e a gente pode achar que ela está ali estagnada, parada. Não. Às vezes você olha para uma pessoa parada e ela está pensando, ela está se movimentando no seu interior. Ela está projetando, ela está esperançando. Ela está se animando ali dentro dela, buscando forças dentro de si. Mas é interessante que essa esperança aqui, que o apóstolo Paulo está falando, é uma esperança que tem um fundamento. Vem sim desse movimento interno do nosso espírito, da nossa alma, da nossa psique, do nosso intelecto, da nossa decisão, mas ela está amparada em um suporte, que é a palavra de Deus. Em uma estrutura que é o próprio Deus nos sustentando. Então, eu quero encorajar você, incentivar você a manter a esperança. É certo que a palavra lá em Provérbios, ela diz que a esperança demorada adoece os ossos, enfraquece os ossos. Sabe? Talvez existam pessoas aí do outro lado, irmãos, ou pessoas que vão ouvir essa palavra a posteriori, que vão dizer para mim assim, olha, mas eu já mantive a esperança há tanto tempo. Eu já me movimentei em direção a algo que eu esperava. Eu já nutri o meu ânimo durante tanto tempo, mas a esperança foi demorada. E os meus ossos estão enfraquecendo. Os meus ossos dentro de mim estão adoecendo. Eu estou perdendo as forças. Eu estou perdendo essa capacidade de manter o ânimo, de me mover internamente, mesmo quando as possibilidades externas já acabaram. Mas eu quero dizer para você, nessa noite,
o que a palavra de Deus diz. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Retoma na tua caminhada com Deus, retoma na tua vida aqueles momentos em que a esperança não foi demorada, em que a esperança trouxe à existência um resultado. Para que você continue mantendo esperança com relação a isso que você está vivendo hoje. Busque nesse suporte que é o Deus que te sustenta com o seu braço, forças para manter essa esperança. Porque quando a esperança acaba, é adoecimento. Quando a esperança acaba não só o movimento externo, mas acaba a capacidade de movimentar-se, de mover-se, de animar-se internamente. E quando isso acaba, é um perigo. Quando isso acaba, é desejo de esgotamento, é desejo de morte, é desejo de por fim, é de desistir, é de entregar os pontos, é de não acordar no dia seguinte, é de não fazer mais a comida que te faz bem, é de não lavar o rosto e de repente colocar uma roupa e sair lá para o seu trabalho com forças. É vontade de parar, de desistir. Não só de estagnar, mas de nem esperar mais. E aí entra a sensação de morte. Entra muitas vezes o desejo de morte. E como que o cristão lida com isso se o suicídio é pecado? Né? Se o suicídio não é uma opção para o cristão. Entra em crise, entra em depressão, entra em angústia. Começa a orar para Jesus levar. Começa a orar para que os dias sejam abreviados. E aí já não tem vida, já não tem alegria, já não tem gozo, já não tem paz. E isso tudo pode ser a falta daquilo que a Bíblia diz que no cristão precisa permanecer. A fé, a esperança e o amor. E lá na eternidade a gente não vai precisar de esperança. Lá na eternidade a gente não vai precisar de fé. Mas o amor, que é o próprio Deus, vai permanecer eternamente. Agora, nós precisamos aqui. Nós precisamos manter a esperança aqui. E o meu convite para você é que você lembre hoje aquilo que você já teve uma vitória. Aquilo que você já esperançou. Porque esse verbo é conjugável, né? Eu esperanço, tu esperanças, nós esperançamos. Vós esperançais. Eles esperançam. Quando é que na sua vida você esperançou? E você viveu a vitória, e você viveu o livramento, e você viveu a resposta. Traz a memória. Você que está aí orando, esperando, né? Foi no médico, está tomando a medicação que o médico falou, mas emocionalmente está travado. Que a esperança seja reavivada. E o que é que gera, né, a esperança? Romanos 5 vai dizer que é a perseverança. A perseverança produz a esperança. Mas como é que eu vou perseverar se eu não tenho esperança? Eu vou te dar um exemplo. Eu não sei se você já passou por isso, mas talvez sim, eu acho que a maioria das pessoas. Você fica gripado demais e perde o paladar. Alguns dizem que tiveram Covid e perderam, né? O paladar, o olfato. Eu tive dengue e também fiquei sem paladar. Estava tudo ruim, botava na boca, às vezes dava vômito, dava enjoo. Mas a gente não tem que perseverar em comer pelo menos um pouquinho. Até a água eu lembro que ficou amarga. Mas eu tinha que beber, eu tinha que perseverar bebendo, porque uma das formas de combater o vírus da dengue era me hidratando. Então, beber a água não passava mais pela questão da sede, pela questão da água estar fresca
ou gostosa, né? Aquela água que não tem gosto de nada. Aquela é a água gostosa, que você desce pura, gostosa na garganta, leve. Não se trata mais dessa experiência com a água. Se trata de uma consciência de que mesmo a água estando amarga, está me gerando algum tipo de desconforto, de enjoo, de repulsa, eu preciso tomar a água. Isso é perseverança. Essa perseverança, o dia está amargo, mas eu preciso viver esse dia. A situação está amarga, mas eu preciso enfrentar essa situação. Eu preciso mover-me em direção a essa situação e enfrentá-la. Eu precisava enfrentar um copo de água, mesmo que fosse aos pouquinhos, descendo amargo na minha garganta, para que daí a alguns dias eu pudesse estar recuperada daquele vírus. Então não é diferente com a esperança. A esperança não é uma perseverança gostosa, uma perseverança onde eu tenho força, onde eu estou com ânimo, onde eu estou com disposição, não. Eu fui abstraída da vontade, do sentimento, mas eu preciso tomar a decisão de que eu preciso continuar, porque é nessa atitude, nessa decisão de continuar, é que a esperança será alimentada, é que a esperança será gerada. O berço onde se gera a esperança é na perseverança. Então eu quero te convidar a perseverar e a gestacionar esperança. E o desafio é esse, é beber a água amarga, é comer o alimento que a gente não gosta, é levantar no dia que a gente não tem vontade de levantar, é vestir a roupa e trabalhar no dia que você não está querendo ir, você está querendo deixar aquilo para trás da tua vida. É essa perseverança. Talvez você diga assim, mas eu não vou estar me agredindo se eu fizer isso? Pode ser. Pode ser. Só que qual será a maior agressão? Você fazer esse movimento de perseverar e criar a capacidade de esperançar, ou você se embotar, parar e minguar na esperança, minguar na perseverança, desfalecer e desistir. Eu prefiro a primeira opção, porque a primeira opção pode me agredir de alguma forma porque eu não estou tendo força, porque eu não estou querendo, porque eu estou cansada. Mas vai trazer esperança, que vai me animar, que vai me mover, que vai me movimentar. O contrário disso não vai produzir nada. Aliás, pode produzir morte. Pode produzir loucura. Pode produzir, e quando eu falo loucura, irmãos, não é a loucura daquela pessoa que já tem a loucura, seja a esquizofrenia, seja qualquer outro tipo de loucura, e existe ali vida dentro dessa loucura, porque já existe um processo de cuidado, um processo de vida ali dentro, né? Porque a gente achava antigamente que o louco precisava ser extirpado, precisava ser separado, e hoje a gente sabe, né, nós os profissionais da saúde, que existe vida ali dentro, desde que haja um contexto, um suporte de compreensão ao redor, de que ali dentro pode existir vida. Não é dessa loucura que eu tô falando, não, é dessa loucura de morte, de quero separar-me da vida, do conceito comum de loucura. Estou desistindo da vida, estou me separando, desagregando. Então que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, abençoe o meu coração, o coração da minha família, o coração da nossa igreja, o teu coração que está aí do outro lado. Ah, pastora, graças a Deus essa palavra não é para mim, eu tô ótima, eu tô ótimo.
mas nós somos pastores. E nós não apacentamos só aqueles que são ótimos, que estão ótimos. Nós apacentamos aquele que está sofrendo, aquele que está abatido, aquele que está caído. A palavra de Deus já nos chama para isso, para trazer óleo de cura ao ferido, trazer abertura de prisão ao preso, trazer uma palavra de esperança àquele que está quase desistindo. Então fortaleça o teu coração, você do outro lado, que precisa dessa palavra. Eu quero dizer para você que eu preciso dessa palavra. Eu preciso dessa palavra. Eu nunca passei por uma quarentena, eu já passei por muitas outras coisas na minha vida em que eu esperancei. E o Senhor veio ao nosso socorro e nós fomos, né? Nós fomos esperançando. E a graça de Deus se manifestou. Mas nunca passamos na quarentena, nunca pastoreamos à distância. Tudo isso é novo e é difícil. Então nós precisamos dessa palavra também. Eu e a minha casa, os meus filhos precisam dessa palavra, o Marcos Felipe e o Daniel precisam dessa palavra, o pastor David precisa dessa palavra. Eu creio que você aí do outro lado também. Mesmo que você esteja bem em muitas áreas, talvez isso se manifeste em outras situações da tua vida que não foram citadas aqui, mas que você sabe. Você que está aí do outro lado sabe. Que o Senhor te fortaleça através dessa palavra. Que essa esperança que a Bíblia diz que existe, né? Para o ferido, para a árvore cortada. Eu replantei uma planta que eu tenho, que é o pacová. Eu tenho ele há mais de 10 anos. Agora é moda ter pacová, né? Mas na época não. Mas eu fui numa floricultura e na época eu não tinha um monte de planta igual eu tenho hoje. Eu fui numa floricultura e eu falei com o rapaz assim, olha, eu quero uma planta que praticamente se cuide sozinha. Se eu esquecer de colocar água nela, ela não morra, que eu não preciso ficar com muita coisa e quero uma planta para dentro de casa, que a ideia era colocar ela dentro de casa. E aí nós fomos, eu, pastor, os meninos, e na época ela custava R$80, já era muito caro. Agora, do tamanho que eu comprei na época, tá quase R$300. E o Felipe pagou R$40 e a gente pagou R$40 e aí nós compramos. O Felipe tinha um dinheirinho e ele quis me dar de presente e eu tenho essa planta até hoje. E eu comprei essa planta e ela ficou 10 anos comigo sem eu trocar de vaso. Uma planta, irmãos, que é uma bênção, viu? É desse jeitinho mesmo. Só que ela já veio grande, ela ficou maior ainda e não coube na minha sala. E aqui nessa casa que a gente está morando agora, eu precisei transplantar, porque ela é uma planta tropical da floresta amazônica e ela anda. Como assim que ela anda, pastor? Ela sobe na árvore, ela vai andando pela floresta, né? A raiz dela vai crescendo. E no meu vaso ela foi ficando assim. E eu cortei, então, a parte final dela, transplantei um pedaço de raiz e onde estavam as folhas dela, bonita, transplantei, graças a Deus ela não sentiu nada, mas aquele toco de raiz que ficou para trás, a princípio eu pensei que eu ia jogar fora. Depois eu deixei ela com um pouco mesmo de substrato ali naquele vaso que ela estava e falei com o pastor David, eu falei, amor, eu vou deixar aqui nesse vaso e vou molhar. Quem sabe, né? O que vai acontecer com essa raiz? E coloquei aqui para dentro da garagem, na sombra, e ia lá de vez em quando regava. Irmãos, aquela raiz, sem nenhuma folha, gerou 5 novas plantas. 5 novos pés de pacová. Mas por que ela gerou? Ela gerou porque ela podia gerar? Sim. Mas ela gerou porque eu reguei. Ao cheiro das águas, a presença da água estimulou o potencial que estava ali naquele pedaço de raiz, que se ficasse em solo seco, iria morrer, perder todo o potencial dela de gerar nova vida. E a Bíblia diz isso. E a Bíblia vai além. Se eu faço isso com a raiz de um pacová, Deus faz mais e melhor do que eu. A Bíblia diz que, ainda que
a raiz, né, a árvore cortada, curtinha ali, ó, bem no tronco embaixo, e a raiz já esteja ali seca, em terra seca, ao cheiro das águas de Deus, brotará, trará novos ramos que florescerão, porque há esperança em Deus, mesmo quando não há mais esperança naquilo que nós podemos fazer, sentir, pensar ou imaginar. Então existe esse movimento que nós podemos fazer, mas existe um momento em que haverá algo de sobrenatural manifestado sobre nós, porque nós temos o suporte da esperança também colocada no Senhor. Ele é a nossa esperança. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer sobre você o rosto dEle, que Ele tenha misericórdia de você e te dê a paz. Que a esperança seja nutrida pelas águas, pelo cheiro das águas, do Espírito do Senhor sobre a tua vida, através dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Nós vamos postar e voltar só uns minutinhos, porque depois eu vou arrumar comida, tá bom? Eu faço a janta, porque aí fica mais fresca para o pastor levar. E eu prefiro jantar também, eu gosto muito de jantar, eu tenho esse probleminha. Mas é uma janta leve, gostosa. Então aí vai recebendo esperança no teu coração, em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe.